Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Poder e Negócios aqui na sua TV Guararapes. E neste domingo estamos recebendo aqui no programa Rui Gomes, CEO da Telecom, empresa que está chegando com força aqui em Pernambuco para atender uma série de demandas de tecnologia, de serviços digitais. Rui Gomes, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Poder e Negócios. Vocês estão chegando e chegando com força aqui em Pernambuco. Muito bom dia. Bom dia, Ciro. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu já gravei um programa aqui com vocês e estou aqui à disposição para a gente falar um pouco de tecnologia, um pouco sobre os produtos aí de futuro, né, de digitalização. Falando em digitalização, a Telecom anunciou recentemente mais um investimento aqui em Pernambuco, na ordem aí de 150 milhões. Na primeira fase, 40 milhões de reais, que seria mais um data center que vocês estão colocando aqui em Pernambuco para fazer parte, né, dessa estrutura que o Brasil precisa. Onde é que vai ser? Como é que começa? Né? Muita gente ansiosa até por essa questão de estrutura aqui em Pernambuco. Esse vai ser o primeiro data center Tier 3 do estado de Pernambuco. Tier 3 é uma classificação de requisitos de segurança. Tudo nele é redundante, é como um avião, que tem que ter tudo redundante para estar funcionando o tempo todo. Então, é um investimento que vão ser em 3 fases. A primeira fase são 150 racks, vai estar pronta já final de 2025, é no Parque Tel. Vai ter a segunda fase e a terceira fase, totalizando aí 150 milhões de investimento e 850 racks. É uma estrutura que Pernambuco merece. Meu grande propósito é transformar Pernambuco realmente no hub de dados, no hub ter uma infraestrutura digital disponível para suportar a economia digital. A gente sabe que tudo no mundo está digitalizando. A economia é digital, todos os serviços vão ser digital. Você imagina que um aluno que está no sertão do estado de Pernambuco pode ter ali os seus dados, sua aula, através da conectividade e vindo de um servidor que está próximo, porque o servidor, os dados mais próximos do usuário, tem uma latência menor, tem um tempo de resposta, o conteúdo chega mais rápido, é uma via expressa para poder ter vídeos, todos os conteúdos. Então, é muito importante, entender como isso pode impactar o futuro do estado de Pernambuco. Essa infraestrutura digital, transformar Pernambuco no hub digital, como isso vai ser importante para o nosso futuro. Daqui a 10 anos, a gente tendo essa infraestrutura, a gente vai perceber tudo que pode estar disponível. E a gente, inclusive, exportar serviços de data center. E Pernambuco, assim, Recife, ele fica numa situação estratégica, né, aqui no Nordeste. A gente sempre fala que fica no meio do caminho, para cima e para baixo. Isso é importante também para a Telecom? Lógico que é importante. É a distribuição de dados, é o mesmo raciocínio lógico de logística. Quanto mais próximo do usuário, mais rápido chega. Então, a gente está equidistante aqui de 90% da população do Nordeste. São 850 quilômetros de 50 milhões de pessoas. Então, isso é uma quantidade de gente, de pessoas muito boa para Pernambuco estar centralizando dados. Grandes empresas mundiais, grandes big techs como Google, Facebook, Netflix, Microsoft, elas têm interesse de vir para cá, mas precisa dessa infraestrutura digital para poder o conteúdo chegar mais rápido no usuário. Falando em data center, o Brasil tem aí um pouco mais de 40, 50 data centers em funcionamento, a grande maioria no sudeste do país. Vocês já têm ali em Fortaleza, né? Estão operando também na Paraíba. É importante trazer para cá também essa infraestrutura que está muito concentrada no sudeste do país? Super importante. O Brasil tem hoje aproximadamente quase 50 data centers Tier 3, nesse modelo que a gente está fazendo. São data centers comerciais e escaláveis. Fortaleza tem, naturalmente, pela chegada dos cabos submarinos que chegam em Fortaleza, é importante ter essa conectividade de cabo submarino para o data center, e a Paraíba tem um data center que ele não é tão escalável, é um data center de menor escala. E Pernambuco merece ser esse hub digital, Pernambuco merece ter destaque nacional na distribuição de dados. Então, esse é o primeiro passo para a gente criar um ecossistema. Na hora que a gente cria o primeiro data center, vão vir cabos submarinos, vão vir outros data centers, a gente cria esse ecossistema que gera muito para a economia, porque data center, ele consome muita energia. Então, esse é um ponto muito importante para a gente também levar em consideração. Quem está em casa, que usa internet, praticamente a população como um todo usa, acha que a internet está na nuvem, né? Está no ar, mas é necessário, né, Rui, uma estrutura imensa para que essa internet que a gente usa
no celular, na rede social, ela funcione, né? É uma estrutura gigantesca que ela precisa existir. Essa é a infraestrutura digital que a gente fala. Tudo precisa de muita infraestrutura. Para o dado chegar imagina um usuário que está em Oricuri, Pernambuco. Então, ele vai buscar um dado que está nos Estados Unidos, aqui tem uma infraestrutura de cabo de fibra ótica, tem equipamentos, tem roteadores, tem data center, tem tudo isso para poder chegar o dado lá. Parece que realmente vem pelo ar, a sensação que a gente tem que é super simples. Mas por detrás disso, tem uma super infraestrutura que são investimentos pesados, são investimentos que tem que ser feito para poder funcionar e tem muito consumo de energia. Tá? A energia é um ponto muito relevante para data center. Porque o consumo é muito alto, realmente. O consumo é muito alto. Para se ter uma ideia, Ciro, o ChatGPT, por exemplo, para gerar uma imagem, ele gasta de energia o equivalente a um banho de 4 minutos no chuveiro elétrico. Hoje, os consumos de data centers do mundo inteiro equivalem a 80% de todo o consumo de energia do Brasil. Em 2026 já, a gente vai ter o equivalente a 2 Brasis de consumo de energia só com data center. Então, a gente tem que investir também em infraestrutura de energia. Alguns países, como a Alemanha, China, Singapura, Irlanda, eles estão proibindo, estão colocando restrições para a construção de data center por conta do consumo de energia. Então, a gente tem uma oportunidade gigantesca, a gente tem uma fonte, uma matriz energética no Brasil... Renovável, né? É renovável, muito, muito bacana. Então, a gente tem capacidade de ser um grande exportador de serviços de data center. A gente não precisa exportar nossa energia através do hidrogênio verde. A gente pode exportar os serviços já de data center com valor agregado maior. Então, o Nordeste, especificamente, com muito vento, com muito sol, tem condições de ter essa energia entregue para o data center, energia verde. Inclusive, que as grandes empresas do mundo vão exigir que tudo que seja produzido tenha energia verde. Hoje, para se ter também uma ideia no quesito de energia, 15% só da energia que é produzida no Brasil não é renovável, enquanto isso no mundo é 61%. Ao contrário. Ao contrário. Então, a gente tem uma oportunidade gigantesca. Então, a gente tem que enxergar o poder público, o poder privado, de criar esse ecossistema, realmente transformar Pernambuco no hub de dados. Esse vai ser o meu grande propósito. E esse hub do Tier 3, ele atende empresas, né? Como você falou, é um data center comercial que chega aqui para atender uma demanda que a gente acha que não existe, mas daqui a pouco tempo já vai estar uma demanda muito grande. A demanda já existe, então ele é para atender empresas, atender governo, atender empresas, atender as big techs, como eu comentei aqui, atender a sociedade de uma forma geral. Todo mundo vai precisar armazenar dados, então o uso de tecnologia é cada vez maior, o processamento que é usado para gerar as informações é cada vez maior. Então, vai se precisar cada vez mais de data center para colocar esses servidores que fazem o processamento e cada vez mais energia. Então, o Brasil, o Nordeste, tem uma capacidade de abraçar esses projetos de data center e a gente ser realmente uma referência mundial. Hoje, o Brasil só representa, Ciro, 1,4% de todo o mercado de data center do mundo. A gente tem capacidade de trabalhar e de aumentar essa participação, gerando emprego, gerando renda dentro da nova economia, dentro da economia digital. Recentemente, a gente teve uma polêmica aqui no Grande Recife de um possível data center que seria construído aqui próximo, ali no Parque Memorial Arco Verde. Vocês decidiram ir já para o Parquetel, que é o parque tecnológico que, para quem não conhece, fica lá no bairro do Curado. Então, vocês vão se instalar, onde já estão até certas empresas de tecnologia também. Isso, a gente tem um terreno de 15 mil metros lá no Parquetel, um terreno que foi comprado junto ao governo do estado para a construção desse data center. Então, a gente está na fase agora de licença para poder começar a construção, que a gente quer começar agora em agosto, já está tudo pronto, tudo aprovado. Foi um projeto do BNDES, também aprovado com recursos do BNDES, com recursos do Funtel. E a gente quer que essa obra esteja pronta em 2025, final de 2026. Serão 18 meses de obra. Então, está tudo pronto para começar lá no Parquetel, que é um parque para receber empresas de tecnologia, um parque do governo do estado para receber empresas de tecnologia. Lá já está o Imprel, né? Já tem a Nagem. Tem algum polo de indústria, tem algumas empresas que já trabalham com IoT lá, com eletrônicos.
Então a gente vai agregar bastante ali também no Parquetel para a gente desenvolver ainda mais o Parquetel. É uma região bem servida, próximo da estação de energia, que é um insumo muito importante para data center. A gente está a 2 quilômetros de uma subestação de energia, isso que é muito bom para o data center, também, né? Facilita por conta do quesito de energia, que é o principal insumo, como eu comentei. Então, no entroncamento ali de BRs, também muito bem servido de conectividade de fibra óptica, a própria Telecom tem muita conectividade de fibra óptica, também super importante para data center. Então, é um projeto que eu tenho certeza que vai alavancar Pernambuco, aí vai dar destaque a Pernambuco. Só nessa primeira fase, 41 milhões. Só nessa primeira fase são 41 milhões de investimento para 150 racks. E quando chegar lá em 2025, vai ser quanto já de investimento? A gente vai ter, no 2025, vão ser esses 41 milhões que vai ser a primeira fase. Aí a gente vai vender essa primeira fase, vai estar, quando tiver uma taxa de ocupação aí de pelo menos 50% do data center, a gente já dá o start na segunda fase. Perspectiva aí de 150 milhões lá no final. Na terceira fase serão 150 milhões, com 5 megas de consumo de energia. Vale salientar que a Telecom já tem uma usina fotovoltaica em São Caetano, aqui em Pernambuco. Então, metade da energia consumida desse 1 mega inicial já vai ser gerada com a própria usina da Telecom, que está instalada em São Caetano. Então já começa de forma sustentável. Já começamos de forma verde, de forma sustentável, que é importante. Isso é uma demanda do mundo todo, né? O mundo está demandando por isso. O mundo está demandando energia renovável. O planeta, a gente vê isso, aquecimento, a gente vê desastres feitos do Rio Grande do Sul e o mundo também com enchentes. Então, a gente tem que se preocupar com o planeta, com a sustentabilidade, está gerando essa energia verde, sem carbono. E a gente falou aqui que a demanda já existe, mas a tendência também é que essa demanda vá aumentando a cada ano que passa. A gente fala que a gente vive aí essa era do Big Data, né? Muitos dados que são produzidos todos os dias. É uma demanda crescente cada ano que vai passando, Rui? É uma demanda super crescente. Hoje, como eu comentei, a gente tem... O data center é muito medido por consumo de energia. Então, hoje a gente tem o equivalente aí a quase 500 terabytes de consumo de energia no mundo de data center. Daqui a 2 anos vai ser de mais de 1.000 terabytes de consumo de energia. Então, a gente vai mais do que dobrar o consumo de energia só com data center. Então, isso com estrutura de data center. Então, o Brasil, o Nordeste, a gente tem capacidade de ter uma parcela maior desse mercado de data center. Você pode exportar, vai existir muito treinamento de IA. Muita gente já escutou falar, então as IAs são treinadas. Então esse treinamento que não tem latência crítica, um treinamento de uma máquina da China pode ser feito aqui dentro do data center da Telecom em Pernambuco. A gente pode vender esse produto pronto. É isso que eu ia perguntar. Esse data center aqui em Pernambuco, ele pode atender uma empresa na Índia, uma empresa em Singapura? Pode atender. Ou tem algum limite que a gente... Ele vai estar conectado com o mundo. Quando a gente está conectado com o mundo, a gente pode atender qualquer localidade onde se tenha conectividade também. Então a gente pode atender a Ásia, a Europa, a África, a América do Norte, qualquer local desse. Tem algumas aplicações que precisam de latência, né? Então a gente precisa, é importante também, aplicações ali como veículos autônomos, por exemplo, ele precisa de uma latência baixa, porque o veículo tem que responder. Latência é a resposta, é o tempo de resposta que o conteúdo chega no destino final. Então a gente mede em milissegundos. Hoje a gente, com esse data center, a gente vai ter uma latência de 13 milissegundos para 90%, para 50 milhões de pessoas. Isso é importante para alguns tipos de aplicação. Outras aplicações não precisam não é tão crítico a latência. A gente pode fazer, feito eu falei, treinamento, learning machine, treinamento de IA. A gente pode fazer um treinamento aqui e exportar, porque a latência não é o ponto principal. Você fala em data center comercial, mas também é uma estrutura que pode atender o poder público e beneficiar a população como um todo. Pode e deve, ela está desenhada também para atender. Não faz sentido as empresas investirem em infraestrutura de data center. Aquelas empresas que tinham CPD do passado, empresas, todos os tipos de empresa, elas estão migrando para dentro do data center, porque não faz sentido. Então, é um investimento alto e você precisa ter muita proteção. Ali a gente tem redundância de climatização, redundância de energia, redundância de todo tipo de serviço para poder o data center ficar funcionando instalado. Então, é uma segurança máxima que você tem dos seus dados, colocando os dados, os seus servidores dentro do data center. E o senhor falou aí de segurança, a gente fala muito da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma redundância também dessa questão dessa segurança cibernética que esses data centers precisam ter para oferecer esse tipo de serviço? A LGPD é
um serviço aí que protege os usuários, que os seus dados não vão ser repassados para empresas para as questões comerciais. Aí empresas que queiram instalar os seus servidores lá e proteger os dados, também o data center vai estar preparado para isso. Todo tipo de empresa o data center atende. Todo mundo que quer colocar dados em um local seguro, o data center Tier 3, ele é para isso. O que a gente vê muito é vazamento de dados, né? Vazaram dados da telefonia, vazaram dados de tantos CPFs, então as pessoas hoje sentem, né, mais próximo ali essa questão da segurança cibernética mesmo. Sentem. As empresas são responsáveis. As empresas que vão armazenar seus dados dentro do data center, eles que são responsáveis pelos sistemas que protegem contra a invasão para esses dados não serem vazados. Bancos que quiserem colocar dentro do data center, mas eles têm os seus sistemas próprios de segurança para os seus dados, os dados dos seus clientes não estarem sendo vazados, não estarem sendo invadidos. E quando você fala em redundância de energia, de temperatura, de tudo, é para que o data center ele sempre funcione plenamente. Ele não vai ter aquela, teve uma queda de energia, não, ele já vai na hora ser recolocado. Então a empresa tem essa segurança, que não vai ter aquela inviabilidade do serviço. Isso, não vai ter a interrupção do serviço. Então, a segurança é muito para não haver interrupção. Ar-condicionado é crítico. Você tem uma sala com 150 racks, vamos botar 3 mil, 4 mil servidores, aquilo gera muito calor. Então, precisa ter ar-condicionado industrial, ar-condicionado de precisão, ar-condicionado de alta qualidade, vamos colocar assim, para poder estar funcionando ininterruptamente. É ar-condicionado que fica funcionando lá sem parar. Então, isso precisa ter uma infraestrutura muito grande. Para você ter essa ideia, são 41 milhões de reais para 150 racks na primeira fase. Então, se a gente fizer o custo aí por rack, você vê que é um investimento de uma infraestrutura bem parruda, bem pesada. Quando a gente fala 150 racks ali, mas isso vai ser ampliado a cada fase. Isso é a primeira fase. A gente vai até 850 racks nas 3 fases que a gente está desenhado. Mas a gente tem espaço nesses 15 mil metros quadrados para poder escalar ainda mais esse data center. O grande desejo da gente é trazer realmente o conteúdo mais para próximo do usuário. E quem tem o conteúdo na internet são as Big Techs. Google, Facebook, Microsoft, são essas Big Techs que têm o conteúdo. Então, o grande foco de cliente é fazer esse conteúdo estar mais próximo aqui do público do Nordeste, do cidadão nordestino, para poder ele ter serviços com maior qualidade. Vamos para um breve intervalo aqui no Poder e Negócios. Na volta, a gente continua esse bate-papo aqui sobre tecnologia, serviços digitais com Rui Gomes, CEO da Telecom. A gente volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios, aqui com a gente Rui Gomes, CEO da Telecom, que está investindo aí 41 milhões só na primeira fase da construção de um data center lá no Parquetel, que fica no bairro do Curado. Um negócio que vai aí influenciar em muito a demanda por dados, mas também, Rui, tem a preocupação da mão de obra, né, qualificada. Com certeza vocês vão gerar muitos empregos diretos e indiretos e vão precisar dessa mão de obra qualificada. Hoje um dos grandes desafios para o Brasil e o Nordeste especificamente, concentrar mais data centers é a questão da mão de obra. A gente tem uma fonte de energia, uma matriz energética renovável, superpositiva importante para data center. A gente tem espaço, a gente tem água, que também é importante para data center. E a mão de obra é o grande desafio. A gente precisa treinar, a gente precisa qualificar mão de obra para trabalhar em data center. É uma mão de obra muito especializada, é uma mão de obra que vai realmente ter aí alguns passos que a gente precisa dar já antes para poder a gente ter essa mão de obra qualificada, treinada e apta para estar operando um data center. E uma fase interessante é oferecer qualificação para essas pessoas. Isso, a gente tem feito parcerias com universidades, a gente tem feito parcerias com instituições privadas, no sentido de qualificar, fazendo cursos específicos e treinamentos específicos para a operação de data center. Então, a gente já está se antecipando também e formando profissionais para estar trabalhando com data center. É um mercado que vai estar em alta daqui para frente? O mercado de tecnologia, de uma forma geral, Ciro, ele sempre está em alta. Então, a gente tem muitas oportunidades aí dentro do mercado de TI. Data center é uma das... Que faz parte, né? Uma das linhas, uma das verticais de tecnologia que abre também oportunidades de mão de obra. Mas tem diversas outras áreas aí que precisam também de qualificação. A gente tem um porto digital,
aqui em Pernambuco também, que tem qualificação de mão de obra, que a gente pode trazer, fazer parcerias também para estar qualificando. E falar em Porto Digital também muito bacana, porque essa infraestrutura digital que eu estou falando, o data center, conectividade, ela é muito complementar a que o Porto Digital já faz, que é desenvolvimento, software, tá? Então isso é muito complementar. A gente ter a parte de desenvolvimento, a gente ter a parte de infradigital, então a gente está se transformando num estado preparado para o futuro, um estado preparado, um estado digital. Isso é muito importante. A gente pode dizer que vocês estão unindo forças aí no desenvolvimento aqui no bairro do Recife e toda a infraestrutura aqui desse lado. Isso, perfeito. A gente tem, é muito complementar. Então, a gente unindo forças, a gente consegue realmente treinar pessoas, ter uma infraestrutura para as empresas se instalarem em Pernambuco, a gente tem mais desenvolvimento. O desenvolvimento, inevitavelmente, vai passar pela digitalização. Então, a gente tem que preparar o Estado para estar digital. A gente tem que estar um passo na frente para ser digital. O Ceará teve a sorte, vamos dizer assim, porque ele foi onde chegaram os cabos submarinos. Então, uma posição geográfica que beneficiou. A posição geográfica mais próxima da América. Então, ele tem uma infraestrutura digital hoje muito mais robusta do que Pernambuco. Mas a gente pode. Pernambuco, geograficamente, feito você falou, comentou, ele está mais privilegiado, a gente está mais próximo desses 50 milhões de pessoas, está equidistante esses 13 milissegundos dessa população. Então, a gente tem capacidade de transformar Pernambuco no centro aqui de data center, nesse ecossistema que vai ser importante. É uma das metas da Telecom desbravar, sair um pouco desse eixo sul-sudeste, trazer um pouco mais para cima toda essa infraestrutura? Isso, a gente já traz infraestrutura de conectividade. A Telecom trabalha com conectividade já há 14 anos e a gente já tem mais de 22 mil quilômetros de rede de fibra ótica que vai do estado do Maranhão ao estado do Bahia. A gente já conecta muito o Nordeste. Esse data center faz muito sentido, porque a gente vai ter o data center centralizando esses dados e tem toda a rede de fibra ótica para poder conectar os órgãos, as empresas, o cidadão, as pessoas, para prestar os serviços básicos, como educação, saúde, tudo vai passar pelo digital. Então, é importante o entendimento da população, do governo, dos empresários, para poder ter seus negócios desenvolvidos. A gente vai precisar de infraestrutura digital, vai precisar do Porto Digital, dos softwares, das aplicações. E quando você fala assim da digitalização, quem está em casa assistindo a gente já começa a conviver com isso. Por exemplo, Prefeitura do Recife, tudo é pelo Conecta Recife. Então, hoje, todos os nossos dados e muitos serviços, eles estão na internet, eles estão conectados. Para essa estrutura também vai servir para isso? Também, com certeza. Tudo que for para armazenar dados, tudo que for para ter dados que vão ser consultados ou ter dados que vão ser inseridos, o data center serve para isso. Com certeza, os dados aí do Conecta Recife, ele está em algum data center. Tá? Pode estar num data center nos Estados Unidos, pode estar em algum data center. Por que não está mais próximo do usuário? Por que não está dentro de um data center pernambucano, dentro do data center mais próximo do cliente, mais próximo do usuário? E em relação ao cronograma, como é que fica? Já em agosto, vocês já começam as obras da estrutura física lá no Parquetel? A expectativa da gente está tudo aprovado, toda a questão estruturada do data center, a obra, a empresa que vai construir também já está escolhida. Então, o cronograma da gente, se tudo der certo com o licenciamento, que a gente está na fase final do licenciamento junto à Prefeitura, é começar em agosto. E são 18 meses aí para construir, no máximo 18 meses. A gente quer estar com ele operando até final de 2025. 18 meses é tudo instalado já. A gente já começa a vender agora, final do ano, no data center, que data center se pré-vende. Então, a gente tem que ter uma estrutura. Uma reserva, né? Uma reserva, já tem que ter isso já pronto para poder, na hora que ativar, já ter os dados aqui mais próximo da população. Então, até 2025 a gente já vai ter essa estrutura pronta aqui lá no Parquetel. Já vai ter essa estrutura, essa primeira fase concluída. Toda essa primeira fase vai estar concluída. Já atendendo as empresas. Já atendendo as empresas, já atendendo o cliente, as empresas, já tendo aí Pernambuco como um hub de dados da região Nordeste. E a expectativa de vocês também é trazer empresas de fora, não só de Pernambuco. Vocês podem atender, a gente está aqui em Pernambuco, mas vocês podem atender uma empresa da Bahia, uma empresa da Paraíba, vocês podem trazer. Transformar Pernambuco numa empresa nacional, transformar Pernambuco num data center nacional, não só atender o estado de Pernambuco, atender Bahia, atender Ceará, atender o norte do Brasil, atender, enfim, todas as empresas. Pode atender, a gente comentou aqui, empresa da China.
Então o data center ele vai estar conectado, ele é para atender o mundo, ele é escalável, ele é para atender o mundo inteiro. E as outras fases, como é que vocês pensam nesse cronograma das próximas fases? A próxima fase, as próximas fases, a gente pensa a partir do momento de que a gente tiver a primeira fase com 50% dela já ocupada, já vendida, a gente já dá o start, já começar a construção da segunda fase, que a segunda fase serão 300 racks. Tudo ali do Parquetel? Tudo no Parquetel, tudo no Parquetel. Então, o projeto da gente é todo focado no Parquetel. E esse data center não impede que outros data centers se implantem também dentro do Parquetel. A ideia é essa. Quanto mais data center tiver, mais Pernambuco se transforma nesse hub de dados e melhor é. Mais renda gera, mais emprego. Então, a ideia é a gente ter esse ecossistema digital aqui em Pernambuco. Então, lá no Parquetel ainda não existe esse tipo de estrutura? Não, de data center não existe. Esse vai ser o primeiro data center Tier 3 do estado de Pernambuco. E esse Tier 3, qual é a diferença dele? O Tier 3 é uma classificação de segurança. Então, é como se fosse um selo internacional, um atestado internacional que o data center é seguro para colocar seus dados. É um órgão internacional que emite esse certificado para a gente, que atesta quando a gente chegar em algum cliente, nós somos um Tier 3, o pessoal sabe o que é Tier 3 e sabe que todos os requisitos de segurança, como climatização, energia, conectividade, vão estar sendo atendidos pela obra, pela infraestrutura que se tem. Então, gera confiança. É um selo de qualidade. É um selo de qualidade para gerar confiança para o cliente. Ele sabe que não vai ter um serviço interrompido. A gente tem que ter um SLA lá, a gente tem que estar no ar um percentual praticamente de 100%. Tá certo. A gente conversou aqui com o Rui Gomes, CEO da Telecom, que está trazendo um grande data center aqui para Pernambuco, investimento inicial de 41 milhões de reais. Rui, muito obrigado pela conversa. Obrigado também, Ciro. Prazer, estou sempre à disposição. Tá certo. Espero aqui você mais uma vez, quando o data center estiver lá operando, para a gente conversar mais. Tá, joia. Para você que está em casa, muito obrigado pela sua participação aqui no Poder de Negócios. Um ótimo domingo para você e até o próximo programa. Até lá.